E aí, beleza? Começamos nossa história há 27 anos atrás, onde o pequeno Barney, depois de tomar o seu leite, foi brincar na chuva com o seu pequeno barquinho de papel só pra ver se boiava pela calçada. Amando o seu barquinho precioso, o problema é que ele caiu em um bueiro e lá estava ele, o palhaço Crusto. Segundo ele, o palhaço mais engraçado do mundo. Barney já sabia que os palhaços que falam isso geralmente são bem chatos e ele só queria o seu barco de papel de volta. Ok, Crusto só queria que ele esticasse o braço para pegar o barquinho. E foi assim, neste terror, que Crusto devorou o pequeno Barney, o levando para dentro do bueiro. E aí você me pergunta, por que Crusto? Pois o episódio se chama... Meu Jesus amado. Bom, com o desaparecimento, o adolescente Homer estava ajudando a colar cartazes pela rua para ver se achava Barney, em meio a centenas de desaparecimentos na cidade. Parece que era comum as crianças desaparecerem por ali, e as pessoas já nem ligavam muito. Então, voltando para casa, Homer foi atacado por 3 valentões, mas na mata atrás dele, algo se mexeu. Era o palhaço Crusto, bem faminto por sinal. Então, na tentativa de escapar, Homer se jogou ladeira abaixo e os garotos fizeram a mesma coisa, até chegarem ao rio, querendo pegar Homer de qualquer maneira. Mas lá estavam seus futuros amigos, já entrando em uma guerra de pedras, e junto com eles seu futuro amor, Marge, acertando em cheio o nariz do valentão com uma bola de beisebol, que com isso fugiram no mesmo instante. Eles faziam parte do clube dos perdedores, formado pelo cara dos quadrinhos, Moe, Cal Carson e Marge, e o mais novo integrante agora, Homer Simpson, onde o covil dos perdedores era um bunker de comida abandonado. E lá foi que Homer contou que quando os valentões iriam atacá-lo, viu um palhaço malvado na mata. E por ali, mais gente tinha visto ele. Marge, por exemplo, estava depilando o buço e quando foi enxaguar, a água acabou. E o palhaço apareceu, que fez ela se afogar em água gaseificada de limão. Moe também viu quando estava brincando sozinho e ele se transformou em um boneco ventríloco, parecendo o boneco Chuck. Foi pra cima dele dizendo que iria retalhar ele e sua mãe juntos, fazendo Moe se cagar de medo. Jacal estava lendo um livro de ficção e romance e quando olhou para cima que lá estava ele, o palhaço Crusto em uma versão bastante horripilante, cuspindo ácido em cima dele. Claro que correu de lá o mais rápido que pôde e pro cara dos quadrinhos também, mas Moe já estava cheio de flashbacks. O plano do clube dos perdedores era descobrir o porquê ele era atraído pelo medo e se era ele que tinha a ver com os desaparecimentos das crianças na cidade. Então, na biblioteca municipal, Marge encontrou algo importante sobre o palhaço, que ele já foi o rei da diversão na TV, com o programa do Crusto no ano de 1963. Só que antes disso, em 1936, ele teve um programa de rádio e em 1909, um show de ventrílocos e em 1882, tinha um circo com a trupe dos horrores. E o impressionante nisso tudo, que ele nunca foi engraçado e a cada 27 anos ele retornava e as pessoas desapareciam na cidade. Mas nessa, o vídeo dele estava pausado na TV e ele começou a se mexer e a falar com os adolescentes saindo direto da TV. Meio preso, mas conseguiu pegar o cara dos quadrinhos e iria devorá-lo ali mesmo. Mas depois de Homer ferir ele e Marge desligar a TV, o palhaço Crusto desapareceu. Bom, por enquanto, Que loucura! Então o lance era o seguinte, se conseguiram feri-lo, também conseguiriam matá-lo. Só precisavam se armar e ir atrás do palhaço assassino. Foram até a antiga emissora onde Crusto fazia seu programa, descobrindo coisas terríveis já no pôster, como foi um afiliado da Fox. Mas ao entrarem, e como é de costume, as portas se fecham em uma caixa dentro dos estúdios. Já dizia que tinha doces grátis, uma bela armadilha para o nosso amigo Homer, pois ele estava lá dentro. Crusto, o palhaço devorador de adolescentes, dizendo que era invencível àquelas armas bobas deles, mas acabou escorregando em bolinhas de gude e na sequência bancando o bobo da corte na frente deles. E com os risos, Crusto se animou. Era algo que nunca tinha recebido antes, Aplausos e risos que os adolescentes gostavam de ver ele se machucar e se ferir. Então Crusto começou a quase se matar para ganhar ainda mais risos dos adolescentes. Então Marge aproveitou para dar uma forcinha, entregando a ele algumas bombas para as coisas ficarem mais interessantes.
adolescentes. E foi assim que ele desapareceu para os adolescentes, entrando nos esgotos novamente. E o Clube dos Perdedores fizeram uma promessa: se dali 27 anos o palhaço retornar, eles iriam se reunir para novamente acabar com ele. Só que Homer ficou meio triste, pois tinha deixado uma carta de declaração para Marge, mas foi o cara dos quadrinhos que assinou com o seu nome. E o amor de verão de Marge naquele ano foi outro gordinho. Ok? Mas 27 anos se passaram e o mesmo mural de desaparecidos ainda existia. E os valentões de Kingsfield eram outros agora, né? E quando passaram na frente da loja de tortas, um deles levou uma bela tortada na cara, indo parar do outro lado da rua. E quem estava ali era ele mesmo, o palhaço devorador de adolescentes, pois agora começa a parte 2 de... O lance da carta de Homer mudou um pouco a história que conhecemos, pois ele agora era o dono do bar, onde era para ser o de Moe, que além de ter que aguentar os clientes chatos naquela tarde, viu no noticiário que um garoto tinha sido morto por uma torta na cara, outro teve o rosto devorado, outro feito o intestino de bichinhos de balão e, por fim, um foi enforcado com a mágica de tirar o lenço infinito da garganta. Homer então sabia que Crusto estava de volta, pois tinha se passado 27 anos e precisava encontrar os outros do Clube dos Perdedores, pois somente eles saberiam como acabar com ele. Só precisava saber que fim levou todos eles, né? E bom, Moe se tornou uma celebridade no mundo dos ventrílocos, fazendo um belo show de rock em Las Vegas, mas ficando surpreso com a mensagem de sua cidade natal. A mesma coisa com Carl, que era piloto da NASA, desistindo segundos antes de destruir um asteroide que estava vindo em direção à Terra, só para salvar sua cidade natal. Já Marge era empresária do ramo de bebidas gaseificadas com álcool, ficando feliz de ouvir a voz de Homer e surpresa que Crusto tinha voltado, mas não podia ir para Kingsfield, pois tinha responsabilidade agora, né? 2 filhos, o Bert, astro do jazz infantil, e Lizzie, uma garota meio rebelde, mas especial, e queriam saber quem era o tal de Homer Simpson. Mas o pai deles, o cara dos quadrinhos, deu a resposta. Era um Zé Ninguém da cidade de Kingsfield, justamente uma cidade que, segundo ele, nunca mais iriam pôr os pés. Caracas. Mas Marge tentou convencer o cara dos quadrinhos que Homer precisava de ajuda deles, pois eram os únicos que conseguiriam matar o tal palhaço. Mas o cara dos quadrinhos disse que eles tinham que se virar sozinhos, já que esse palhaço aí devora crianças, elas que se virem por lá, não era responsabilidade dele. Eita, onde tá o garoto meigo que gostava da bravura e escreveu um bilhete que ela guardava com tanto carinho? Bom, na verdade não era ele, né? Pois o cara dos quadrinhos, na verdade, era um covarde. Mesmo sendo um pesadelo, Marge foi para Kingsfield encontrar o Clube dos Perdedores tomando uma no bar do Homer e queria descobrir como, desta vez, matariam o palhaço Crusto. Mas Marge estava meio confusa, querendo falar sobre o bilhete do cara dos quadrinhos que deixou para ela há 27 anos atrás, e foi justamente por esse bilhete que ela se apaixonou. Então esse era o momento para Homer dizer que tinha sido ele que escreveu. Mas os filhos dela chegaram, claro, né, com o marido junto, para levar Marge de volta para casa. Só que como iriam discutir, as crianças teriam que esperar no carro, mas parece que o palhaço Crusto estava por perto. Enquanto isso, o cara dos quadrinhos tentava tirar essa ideia maluca da cabeça deles, pois quando enfrentaram o palhaço da primeira vez, quase não sobreviveram. Mas nesse momento, o celular de todos tocaram, era justamente Crusto, mostrando que não tinham como eles escapar dele, pois tinha uma nova atração, 2 pirralhos que ele achou pelas ruas e ainda transformou o celular de todos em balões na sequência. Uai! Então não tinha jeito, né? Teriam que lutar contra o palhaço assassino na mesma estação de TV que lutaram com ele há 27 anos atrás. E nesse túnel pelos esgotos, chegaram ao covil do palhaço Crusto, que já estava esperando os perdedores. Mas agora ele não estava sozinho, tinha uma plateia para rir e aplaudir ele. Todos os jovens e adolescentes que ele devorou, sendo obrigados a rir de qualquer coisa que ele fazia. E com isso, ele ganhava ainda mais
mais poder. Só que segundo Homer, eles não tinham medo de infância, já superaram isso e estavam ali para descer o cacete nele. Mas os medos dos adultos são outros, né? A chamada ansiedade de outras coisas, como contas para pagar, exame de próstata, filhos perdidos e twitters que geram ainda mais ansiedade. Só que quem tinha mais medo por ali era o cara dos quadrinhos, pois escondia uma verdade que morria de medo de Marge descobrir. Mas o palhaço Crusto fez ela descobrir que não foi ele que escreveu o bilhete de amor. E essas decepções só deixavam Crusto ainda mais poderoso. Mas os garotos descobriram o que dava o poder para ele. Era justamente o letreiro de sinal, e Homer dando uma pedra para ela, teria que fazer o mesmo lançamento famoso do verão de 27 anos atrás. Claro, se Crusto deixasse, né? E foi o cara dos quadrinhos que se sacrificou neste momento. Que coisa absurda. Era justamente o tempo que Marge precisava para acertar o letreiro e acabar com a atenção das almas, que agora estavam livres e seguiram seu caminho. E sem audiência, sem poder, né? E assim ele começou a desaparecer e só retornará daqui a 27 anos. Já o cara dos quadrinhos não sobreviveu, né? Mas a mensagem que ficou foi que crescer não é fácil. Os traumas de infância podem nos assombrar pelo resto da vida e não é possível desfazer os danos, mas com um pouco de ajuda e juntos todos podem sobreviver. Terminando o episódio com os amigos andando de bicicleta. Mas o que eles não sabem é que o palhaço Crusto, na verdade, é um alienígena. E os mesmos estavam planejando qual seria o próximo terror, baseado em um famoso livro de um escritor da Terra para atormentar os humanos. E assim foi o episódio 5 da 34ª temporada de Os Simpsons. Bom, galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!